Amém? Vamos abrir em Jonas capítulo 1, versículo 1. Pode pôr aqui, tá? A palavra, tá bom? Por favor, isso. Tá ótimo. Jonas 1, versículo 1. Se você puder mudar aí o fundo musical, eu agradeço. Muda o fundo musical, põe o 7. Amém? Vamos, Jonas capítulo 1, versículo 1. No versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir de diante do Senhor, de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo para a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Irmãos, o que eu quero trazer para nós aqui em relação a isso? Nós precisamos entrar na graça de Deus. Existem coisas na nossa vida que nós só vamos acertar, todas as coisas nós só vamos acertar com Deus. Mas nós precisamos aprender a entrar na graça de Deus. Surgem situações que eu não sei resolver, não vou resolver, não consigo resolver, porque nós vamos entrar na graça de Deus. O que é o contexto aqui? Ele vai, Deus fala para ele assim, ó: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, se Deus quisesse destruir aquela cidade, certamente ele teria destruído. Ele não ia falar para o Jonas ir lá pregar. Ele não ia falar para o Jonas ir lá e falar com ele. Ele não ia falar para o Jonas ir lá e pregar contra aquela cidade. Ele ia pegar e ia destruir. Agora, o que eu preciso entender? Vamos lá, conversa com o Jonas. Ô Jonas, ó, você vai lá e prega para eles, porque a sua malícia chegou contra mim. Irmãos, o que o Jonas fez? Foi para outro lugar. Saiu fora daquilo que Deus falou com ele. Às vezes, nós saímos fora daquilo que Deus fala conosco. E obviamente que isso gera consequências, e consequências muitas vezes catastróficas. Você faz projeto, entra em situação que é desafiador no negócio. O que eu preciso entender? Entrar na graça e na misericórdia de Deus. As coisas nós vamos resolver e acertar com Deus. O que eu quero trazer para nós? Vamos viver na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Há situações que eu não consigo resolver. Essa daqui é uma que ele não conseguia resolver. No versículo 11 diz assim, ó. Vamos lá, o versículo 11. E disseram, aí tá aquele, Deus manda o vento, né? Ó, vamos ler até o 4 aqui. Pera aí, volta lá no 4. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu. Eu estou no versículo 3, tá? E desceu dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor, versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha só, o que aconteceu? Tudo, o vento, a tempestade surgiu, porque ele não fez o que Deus mandou ele fazer, foi para o outro lado.
gerou lá uma consequência. Mas o que eu preciso entender? Entrar na misericórdia de Deus, entrar na graça de Deus, no amor dele. Olha só, aí tá lá aquele vento, o navio quase arrebentando. No versículo 11 diz assim: E disseram, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava e o negócio estava cada vez pior. Olha só. E ele disse: Levantai-me, lançai eu vou até o 17, tá? Levantai-me ao mar. Levantai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Primeira coisa que eu preciso entender: por que está acontecendo aquele vento? Ah, não é culpa minha, não. Meus amigos do barco aqui, a situação está acontecendo por culpa minha. Ou eu que sou o causador desse problema. Aí presta atenção. Entretanto, versículo 13: Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram: Senhor, clamaram ao Senhor, disse: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprove. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha só, agora vamos lá. Toda aquela coisa, todo aquele desafio, aquela luta, aquele problema, tudo que estava acontecendo, porque o Jonas tomou uma decisão errada, e quem estava com ele, quem estava perto dele, quem vendeu a passagem, o dono do barco, quem estava no barco, estava passando por todo aquele problema. O que aconteceu? Jogou ele no mar. No versículo 17 diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O que acontece? Tem coisa que pode estar travada porque eu preciso ir lá e acertar com Deus, senão não vai parar o vendaval, não vai parar o vento, não vai parar as coisas que estão acontecendo. Mas eu quero trazer o quê? Entra na misericórdia de Deus. Nós estamos falando de um Deus bondoso e misericordioso. Aonde que o Jonas está agora? Dentro da barriga do peixe, do grande peixe. A gente fala que é baleia, né? Dentro do grande peixe. O que nós precisamos entender? Entrar na misericórdia de Deus. Eu presenciei uma situação e depois eu cheguei em casa, né? E na hora que estava lá na situação, eu presenciando aquilo, né? Eu falei: Jesus, eu não sei não, mas esse negócio tem alguma coisa errada. Não está muito certo isso. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? E junto assim. Aí eu falei: Jesus, o que o Senhor vai fazer? Aí daqui a pouco, né? Surge lá os rumores, as coisas. Eu falei: Deus de Israel. Daqui a pouco o irmão começou a clamar a Deus pelas questões. E Deus falou assim: eu vou dar livramento para você. Você tomou essa atitude aí, mas eu vou te dar livramento. Deus falou com ele. Aí depois a outra situação que estava para entornar o caldo para o lado dele, chegou lá e falou: ó, quero resolver com você amigavelmente as coisas lá. E Deus pôs a mão. Sabe o que eu preciso entender? Enquanto eu ficar achando que eu posso sair da barriga do peixe sozinho, eu vou ficar sofrendo sozinho. Eu preciso entender e entrar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Ó, acompanha aqui comigo no versículo, capítulo 2, versículo 2 e 1. 2, versículo 1. Ó, vamos lá. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse... das entranhas do peixe, versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz.
Versículo 7. Versículo 7. Põe no 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Eu preciso entrar na misericórdia de Deus. Aí depois a gente vai ver que Deus leva ele lá no final do capítulo 2, no versículo 10, 2:10. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Não morreu, passou lá, e Deus ainda levou ele lá mais rápido, dentro do mar, e não morreu. Como é que é uma coisa extraordinária dessa? O que eu preciso entender? Entra na misericórdia de Deus. Tem atitude que eu tomo indevida. Tem atitude que você toma indevida. Mas eu preciso entrar na misericórdia de Deus, reconhecer a nossa fraqueza e entender que tem um Deus poderoso para ouvir o nosso clamor, por mais que a gente esteja na situação mais extrema que nós imaginamos. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, não, eu sou digno de... Tava dois lá, não tava os dois lá do lado de Jesus? Oh, não, tira a gente daqui. Um falou assim, não foi? Aí o outro falou assim, não, a gente está aqui por causa das nossas atitudes. As nossas atitudes nos trouxeram aqui. Mas Senhor, lembra... Aí ele falou, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ainda hoje estará comigo no paraíso. O que eu preciso entender? Viva a salvação de Deus, em nome de Jesus. Toda aquela situação, às vezes, toda aquela situação era porque ele saiu fora do contexto de Deus. Deus deu uma ordem, vai lá, prega para os ninivitas e tal. Depois a gente vai entender o contexto aqui, mais para frente, depois ele prega, o povo se arrepende, ele fica zangado porque o povo se arrependeu e ele queria que o fogo de Deus descesse, o povo fosse destruído. Ele falou, não, por isso que eu não queria vir aqui e pregar. Aí Deus, ele deita lá no sol, aí o sol está quase queimando a cabeça dele, Deus coloca lá uma árvorezinha, nasceu, fez sombra, aí Deus manda lá um bichinho, come a árvore, ele fica zangado. Por que você está zangado de novo, Jonas? Não, é porque morreu a plantinha, estava fazendo sombra. Você nem plantou ela e está zangado porque ela morreu? Imagine eu como é que ia ficar com mais de 120 mil pessoas que estavam morrendo. Como é que eu ia ficar zangado? Como é que eu ia deixar mais de 120 pessoas morrer? O que é que nós precisamos entender? Entra na graça de Deus. Vamos abrir agora em Coríntios 12, versículo 5. 2 Coríntios 12. No versículo 5. Coloca aqui, James, por favor. Assim, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. O que ele começa a falar, que o Paulo começa a falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, e não a não ser em minhas próprias fraquezas. Versículo 6. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato. Eu posso até me gloriar, não estou sendo insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. Então, eu não quero ficar contando papo, não quero ficar contando garganta aqui de mim mesmo,
pessoal ficar achando que eu sou a estrela, isso aconteceu. Versículo 7, vamos lá, o 7. Ó, e para impedir que eu me torne... Olha só como é que essa tradução é legal. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ó, presta atenção. O que o Paulo está falando no contexto? Ele tem lá as revelações, e logo depois que ele tem as revelações, ele fala que subiu ao 3º céu, coisas que não se vai falar os inefáveis, não pode falar os homens e tal. Aí acontece isso. Ele orou 3 vezes e aquela situação não passou. O que eu preciso entender? Tem coisa que eu vou orar, não vai passar. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para mim e para você o quanto nós somos fracos e dependentes. E quando eu enxergo isso, eu entro automaticamente na graça de Deus. O que o Jonas fez? Ó, estava todo errado. Fugiu para um lado, deu prejuízo para um monte de gente lá por onde ele passou. Mas lá de dentro ele sabia que ele ia resolver com Deus. Ó, entretanto, ele me declarou, ele quem? Jesus. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus está falando. A minha graça é suficiente. Tem coisa que Deus não deixa, não permite que se resolva, para que eu não me glorie. Para que eu entenda que em nós há fraqueza e debilidade. Quanto mais eu reconheço que há fraqueza e debilidade, que nós dependemos da solução, da intervenção direta de Deus, aí eu vejo a graça de Deus. Ó, sendo assim, aí agora o Paulo falando, sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Você não resolve isso, não vai resolver. Porque é a fraqueza, tem coisa que eu não vou resolver, porque eu tenho que chegar lá na presença de Deus. Não vai, você não consegue sair de dentro da baleia. Tem que falar com Deus primeiro, para Ele ordenar o grande peixe cuspir a gente em terra. Tem situação que não é para mim, não vou sair enquanto eu não acertar com Deus, não alinhar as coisas com Deus. Por quê? Porque é assim. Ó, vocês vão pegar o maná para quando? Para quando vocês vão pegar o maná? Para quando? Para hoje. A nossa vida é hoje, agora. Vou pegar para hoje. Se pegar para amanhã, vai criar bicho e descer. Porque eu vou ver se vocês andam na minha presença. Para ver se vocês andam na minha presença. Como que é a conduta de uma pessoa que trabalha por conta e de uma pessoa que trabalha em uma empresa? A pessoa que trabalha por conta, ela vai zelar ao máximo por aquele cliente. Na medida do possível, né? Das coisas, ela vai zelar ao máximo. E como é que uma pessoa que muitas vezes, não todas, mas algumas sim. Ah, não. Vou ali, eu pego um atestado. Por quê? Porque eu pego não, eu vou lá, eu pego um atestado e pronto. Por quê? Porque está à vontade. Agora, quando Deus fala assim, ó, você pega só para hoje, quero ver se anda na minha presença. Irmãos, entra na graça de Deus. O que ele falou? Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que nós precisamos entender? Quando eu enxergo que há uma fraqueza, eu entendo que eu preciso sair de cena para Ele entrar. E eu entrar, viver a graça e a misericórdia de Deus. Existem condições que eu tô lá. Por que ele falou assim, ó? Se eu falar disso aqui, o Paulo falando, eu vou me gloriar. Eu tô me gloriando. Eu posso falar, eu não vou ser insensato. Eu não vou estar falando mentira. Às vezes a gente está andando com Deus e surgem situações que eu não resolvo.
Por quê? Porque ele quer mostrar para mim e para você que o poder é dele, a manifestação é dele, a graça é dele, em nome de Jesus. Coloca aí o versículo 10. Ó, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, quando estou fraco, enfraquecido, né? E é que sou forte, porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe por quê? Porque eu entrei automaticamente na graça de Deus. Deus, tá surgindo isso. Deus, tem isso. Aí eu falei umas partes de coisa. Deus, ó, tá acontecendo isso, eu tô pensando aqui. Deus, eu tô pensando na outra situação. Aí coloquei tudo na presença de Deus. Daqui a pouco, ó, daqui a alguns minutos, a paz de Deus veio sobre mim. Aí ó, que a gente começa a entender. Ô filho, quando você tá fraco, então você é forte. Não tem lá quando a gente consagra lá um jejum, você tá com o corpo fraco, né? Tá com aquela fome arretada, aí você fala, nossa, meu, um pouquinho sem comer, a gente já fica agoniado. Como a gente é fraco, né? Aí eu começo a entender e entrar na graça de Deus, entrar na misericórdia de Deus. Ó, eu tô aqui dentro da baleia, mas tem um Deus lá no céu que ouve a minha oração. Eu estou aqui dentro, mas nós vamos clamar a presença do Senhor e Ele ouve e atende o nosso clamor. Ó, dentro do inferno, do Sheol, eu clamei e Ele me ouviu. Irmão, Deus ordenou e o peixe colocou ele lá em terra. Eu preciso resolver as coisas em Deus. Ó, eu orei 3 vezes e não resolveu não. Mas eu orei, não resolveu. O que eu entendi? Que não vai resolver. É verdade, não vai. Eu até queria falar que ia resolver, não vai. Sabe por quê? Tem coisa que fica na minha e na sua vida para nos frear, para nos mostrar o quanto Deus é poderoso e nós não somos nada. O que ele falou? Eu posso até me gloriar disso aqui, mas eu não quero ser arrogante. Não foi isso que falou? Põe aí no versículo 6. Ó, 6. Eu acho que é o 7. Aí, ó, esse mesmo, o 7, ó. E para impedir que me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que eu preciso entender? Tem coisa que você não vai resolver. E eu vou orar e você vai orar e não vai resolver. Sabe por quê? Para que nós possamos entender que nós somos o bichinho lá de Jacó, o vermezinho de Jacó. Ó, vermezinho de Jacó, bichinho de Jacó, eu tô com você. Deus permite coisas e situações. Primeiro que Deus é soberano, mas Deus permite coisas que não resolve. Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Tem coisa que não resolve. Por quê? Porque eu preciso estar ali na presença de Deus. Deus, não resolveu isso? Não resolveu. Anda aí na minha presença, vigia, se cuida. E aí o que eu faço? Entro na graça de Deus. Aí ele fala assim, ó, nossa, isso aí não resolveu não resolveu. Mas eu estou vendo uma manifestação de Deus tão grande acontecendo. Eu estou vendo uma manifestação do Senhor tão grande acontecendo. Mas aquilo lá não resolveu, né? Você foi lá de novo no quarto e aquilo lá não resolveu. Eu também fui. Não resolveu. Por quê? Porque tem coisa que eu preciso enxergar, irmão. Presta atenção. Tem coisa que é espinho na carne. Tem coisa que é diabo atentando e nós vamos orar e mandar embora. Mas nós vamos precisar enxergar. Por quê? Para que eu possa saber andar na presença do Senhor. Ah, é? Você pode? Ah, você tem dinheiro? Tem. Você vai comprar passagem? Vai. Ah, é? Peraí que eu vou mandar um vento lá. Rapidinho eu mando o vento e te pego lá no meio do caminho. É, irmão, o que eu preciso entender? A gente é bom, realiza, faz, acontece. Ah, peraí, filho. Eu vou cortar isso aqui, você vai ver, já te pego agora. Aí ele falou, não, ó, é culpa minha, isso tudo aí que tá acontecendo aí é culpa minha, é? O que nós faz agora? Pode me jogar na água. Aí os caras orou, né? Porque ficou com medo até de Deus.
Nós vamos entender, querido, que a nossa vida é na presença do Senhor. Tem coisa, aí ele fala assim, ó, quando sou fraco, versículo 8, ó, por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Vai lá o 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos de novo. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais eu enxergar que sou fraco, dependente de Deus, mais o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa vida. O que é que eu quero dizer? Tem condição e situação que nós agimos de maneira insensata, de maneira errada, mas eu preciso entender que eu vou entrar na graça e na misericórdia de Deus. Fui fraco, tomei a atitude errada, tomei a atitude que não era para tomar, mas eu vou clamar e ele vai nos escutar lá do inferno, da boca do peixe, da onde tiver, no desafio que for, ele vai nos escutar. Por isso que eu preciso entender, quanto mais eu reconheço, eu reconheço que sou fraco. Deus, Senhor, me ajuda aqui, Pai, eu estou lutando com isso de novo, não realizou, não aconteceu. Aí Deus fala assim, filho, eu não realizei não, mas tem isso aqui vai acontecer na sua vida, o poder vai se aperfeiçoar. Por quê? Porque eu entendo que tem coisa que está na mão de Deus, está tudo na mão de Deus. E aí eu preciso alinhar as coisas com Deus. O que ele falou? Ele declarou: a minha graça te é suficiente. Eu preciso aprender a viver na graça de Deus, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10, em nome de Jesus. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, quando estou enfraquecido, então sou forte. Então, quando eu sou fraco, então sou forte. Por quê? Porque eu entrei debaixo do cuidado de Deus. Eu preciso parar de ser religioso e entrar debaixo do cuidado de Deus. Deus, foi eu mesmo. Senhor, esse vento aí eu sei que é culpa minha, Senhor. Pode jogar na água. Jogou na água, o peixe já pegou ele. Aí dali a pouco, lá de dentro ele clamou. E Deus ouviu. O que nós precisamos entender? Não há uma sequer coisa que eu não possa resolver na presença de Deus. E se tem coisa que ele não permitiu na minha e na sua vida, ele sabe que se soltar eu me perco. Por isso que tem lá o espinho, a situação que não se resolve. Mas tanta coisa acontece, você fala e daqui a pouco você ora, acontece uma coisa, daqui a pouco a nossa cabeça fica: Deus, e agora? É o espinho. Olha o Efésios, põe aí o Efésios 2,7, Efésios 2,7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da bondade para conosco em Cristo. Quer dizer o quê? Eu vou viver a bondade de Deus através da graça. Versículo 8. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isso quer dizer o quê? O que é graça? Favor imerecido. Então entra na graça de Deus. Se você e eu entrar na presença de Deus, achando que eu e você merecemos alguma coisa, pode voltar para trás e refaz a oração. Refaz a oração. Sabe por quê? Porque a gente não merece. Eu não mereço. A gente gosta de fazer assim, não gosta? Você não gosta de fazer assim, o coraçãozinho? Você faz assim, né? O coraçãozinho, né? De amor, não é? Querido, o amor vai muito mais além do que eu estou imaginando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Entregou o Filho. Vai muito mais além. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, versículo 9. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar,
gloriar por esse motivo, versículo 10. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo, tá bom aí. O que eu preciso entender? Não adianta eu ficar fazendo muita coisa. Ah, mas você vai lá e faz tal coisa, faz isso. Não, eu sou salvo pela graça, por meio da fé. O que eu preciso entender? Reconhece hoje, agora, quem você é. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Fraco, depende da graça de Deus. Entra na presença de Deus sabendo aonde você está. Ah, Deus, eu estou aqui na baleia. Não, Deus, eu estou aqui tomando um suco porque o Senhor proporcionou. Vamos orar e clamar a Deus também. Seja qual for a condição, eu preciso entrar na graça de Deus e viver o cuidado dele. Deus, olha só, tudo isso aí trouxe essa consequência toda, mas eu vou clamar a presença do Senhor. Olha o que ele falou em Tiago, só para a gente entender o contexto aqui. Tiago, acompanha aqui, que, algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor, versículo, 15. E a oração da fé, e a oração feita com fé, curará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Quem levanta é o Senhor. Quem me levanta é o Senhor. Quem te levanta é o Senhor. Tem coisa que a gente se debate e faz um monte de coisa, querido. Não está em mim o poder. Está em Deus. É Ele que manifesta. Você quer ver amor? Eu quero o que eu quero trazer para nós? Que nós precisamos aprender a entrar na graça de Deus. Senhor, foi eu mesmo, é culpa minha, tudo isso aí, mas eu vou clamar. Olha só, o amor de Deus. Põe o Isaías aí, para nós fechar aqui e ir embora com Deus. No entanto, suas dores eram nossas. Isso aqui era meu. Por amor, ele foi lá. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós julgamos culpado, castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Vai lá. Mas de fato, ele foi transpassado, espetado, por nossa causa. Por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele. Mediante suas feridas, fomos curados. Deixa eu te explicar uma coisa. Alguém pagou a conta. Experimenta pegar um cara assim e pagar a conta para ele. Paga lá a conta. Você vai ver como é que... Uma pessoa grata, né? Como é que você vai ver? Paguei a conta. Ele pagou a conta por mim e por você. O que eu preciso entender? Entra na graça de Deus. Senhor, o Senhor me deu tanta revelação, um monte de coisa, não compete falar, mas se eu falar não estou errado. Mas aí, filho, sabe o que eu vou fazer com você? Eu te amo tanto, que eu não vou permitir que isso se resolva. Tem coisa que ele não permite que se resolva. Sabe por quê? Eu tenho e você tem que ficar nos pés de Deus. Eu não sei, a gente vai andando com Deus e vai enxergando que se o Senhor soltar... Deus, se o Senhor me soltar nisso aqui, eu me arrebento lá para baixo. Não tem? Por que você olha para a sua vida e fala assim, Deus, se o Senhor me soltar aqui, eu me perco. Se eu passar perto da vinha, eu já vou querer comer o mel da cabeça do leão lá. Não vai lá na vinha. Vai para o outro lado. Por isso que ele deixa coisas acontecer na nossa vida. Eu preciso entender a soberania e o amor de Deus. Até essas coisas é por causa do amor, para que eu não me perca, para que você não se perca. Aí ele fala assim, eu estou feliz porque eu estou fraco. Eu já estou aqui 2 horas no quarto, 3 horas no quarto, já jejuei e não resolveu. E eu vou falar de novo, não vai resolver. Sabe por quê? Tem situação que ele, se ele me soltar, eu me perco. Aí eu falo, meu Deus do céu, que coisa, não resolve isso. Não, me glorio nas fraquezas, nas injúrias. Porque,
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ó, então de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas coisas todas. Alguém já pagou a conta para eu viver a graça de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus querido e amado, Deus maravilhoso.